quando eu estou longe de você e a gente não pode se ver. Me sinto tão borocochô. Ai, que saudade que eu tô. Olá, quinto ano, como é que vocês estão? Como é que vocês estão aí de casa? Eu espero que vocês estejam super bem. Eu me chamo Iris Daiane e estou aqui mais uma vez para juntos construirmos um momento aqui super especial, tá? Um momento juntinho, ligadinhos com a aprendizagem. Então eu te convido aí de casa a se acomodar no melhor lugar e assim pegar o seu livro e vir se aventurar aqui conosco. Vamos lá? Hoje nós estudaremos o gênero textual reportagem. Nós vimos aqui o gênero textual opinião e hoje nós vamos estudar um pouquinho o que é esse gênero textual reportagem, tá certo? Então eu conto com a sua participação aí de casa. Vamos lá? Reportagem é um nome dado ao gênero textual jornalístico que realiza a interação verbal entre os indivíduos, seja através da fala ou da escrita. Podemos observar hoje em nosso dia como a reportagem tem repercutido mais e chegado mais próximo para que a gente possa acompanhar as notícias que estão envolvidas no nosso meio, né? Vemos que temos hoje o celular, via internet, computador, o rádio e entre outros meios de comunicação que nos favorece e facilita para que essas reportagens cheguem para nós de uma forma mais rápida, tá certo? Então, a reportagem é transmitida através dos veículos jornalísticos, como aqui eu acabei de citar algum deles, tá? Temos como jornais impressos, revistas, sites, TVs e rádios. A sua principal função é informar. Então, a principal função de um gênero textual reportagem é informar para nossos leitores alguma informação que aconteceu ou algo que nos levem à curiosidade também. Então, nós vamos ver aqui uma estrutura básica, tá certo? Que contém na reportagem ou para fazer a construção de uma reportagem. Então, nós temos aqui 3 pontos, tá? Bem básico, que vai favorecer você também a fazer a construção de uma reportagem aí de casa, tá certo? Temos aqui o título principal e o secundário. Então, o título principal, que vai conter a informação essencial do texto. O que é que o texto reportagem? O que é que essa reportagem vai falar? Vai falar de quê? Também o secundário são os outros títulos que podem vir agregar com o título principal, tá certo? Vamos supor também os subtítulos, tá? Que ajudam a esclarecer melhor para o leitor o que é que ele irá extrair da leitura, tá certo? O líder é o ponto que está, o parágrafo, tá certo? De uma reportagem que ele vai exatamente lhe dar o que a reportagem vai falar, tá? O principal ali daquela reportagem vai estar ali descrita naquela primeira estrofe que vai falar o que ela quer te mostrar, o que é que a reportagem quer te transmitir, tá certo? E o corpo do texto é todo o desenvolvimento da reportagem, tudo que está ali, que o repórter está querendo te mostrar, te descrever, ok? E para a gente compreender melhor e fazer um uso bem legal do que é uma reportagem, abra aí o teu livro na página 148 à página 156. Vamos fazer uma leitura super legal, tá certo? Uma leitura que nos leva a outro lugar, a conhecer outro lugar, outro meio social. Eu espero que você aí de casa também me acompanhe juntamente comigo nessa leitura, ok? Vamos lá? Então aqui nós temos a leitura reportagem. Vida na aldeia, a rotina dos indígenas pelo olhar da cidade grande. Então, observem que aqui nós temos o título principal, ok?
Então, um dia na vida dos índios de uma aldeia do Mato Grosso. Observem toda a estrutura da reportagem. Essas palavras que estão destacadas na cor verde durante o texto, elas estão aí no seu livro, na partezinha ao lado, para indicar o que significa cada uma dessas palavras, tá certo? Então, se você tiver alguma dúvida em algum significado de uma palavra que você não sabe, então observe aí no dicionário e acompanha melhor a leitura. Então, vamos lá. Essa reportagem foi feita por Maria Clara Vieira, atualizada em 5/1/2016, às 11 horas e 56 minutos. Então, todas essas informações são muito importantes para você destacar e compreender o que é realmente um gênero textual, tá certo? Que ele precisa estar assinado por quem veio essa reportagem, ok? Os gritos soam. Vamos lá? Acompanhe aí de casa essa leitura. Os gritos soam solitários, enquanto todos dormem na aldeia. Dá-se Betânia, Mato Grosso, tá certo? Ainda há estrelas no céu. O silêncio é quebrado a cada manhã pelos galos que cantam antes de o sol acordar. Quando os primeiros raios iluminam a vida, as crianças saem das casas de pau a pique, onde moram com os pais, irmãos, primos e tios. Observem aqui comigo essa imagem, tá certo? O que é que essa imagem quer nos passar? Que leitura é essa que a gente precisa exatamente identificar através dessa imagem? Logo abaixo tem uma descrição em cada imagem aí do seu texto, tá certo? Então, as crianças brincam nos arredores da aldeia da Betânia, no coração do Mato Grosso, tá? E essa foto foi realizada por quem? Quem tirou essa foto? O fotógrafo se chama Lalo de Almeida. Observem aí outras crianças brincando ao redor do mesmo lugar, tá? Observe o semblante também que elas estão tentando aí transmitir, tá certo? Vamos lá. São crianças calmas e silenciosas, falam pouco, correm pouco, ficam sentadas na frente da casa, naquele estado sonolento. De quem acordou cedo demais. É cedo demais. Todas já estão despertas antes das 6 horas da manhã. Conforme o sol avança, elas começam a se agitar. Sobem em árvores, brincam com os animais domesticados que rodeiam as casas. Cães, gatos, galinhas, papagaios, filhotes de ema e até porco do mato. Brinquedos mesmo, só um ursinho velho e uma bola. Não existe sinal de celular, internet, nem smartphones, tá certo? A TV em uma ou outra casa, mas a audiência é escassa. Até relógio é item que não se vê facilmente. O tempo, a aldeia é outro. O café da manhã não é uma refeição formal, como estamos habituados. Quando aparecer a fome, come. O quê? O que for possível, o que deu para plantar, coletar ou caçar. Não há fartura nem variedade. Logo cedo, uma menina come arroz e feijão com as mãos. Um menino chupa um coquinho de mato. Outros se alimentam de um pedaço de tapioca, tá? Observem aí, esses são a forma que essas pessoas dessa comunidade vivem, tá certo? As mães começam a sair de casa para lavar panelas e roupas do dia anterior. Saem carregadas as cestas transbordando de trabalho. Algumas lavam no rio, outras já se acostumaram a usar as torneiras coletivas instaladas recentemente na aldeia e que oferecem água limpa de um poço. São nelas que bebês e crianças de até 2 anos se banham. As mais velhas, vão em grupos para o rio, ainda bem cedo, onde se lavam, nadam, brincam de saltar na água e riem sem pressa. Então, observem aí as crianças realizando esse tipo de atividade que a repórter tenta nos descrever, tá bom? Aqui, nós vamos agora fazer uma leitura de imagem, tá bom? Do que aqui a repórter quer nos passar. Além de servir para o banho, o rio também é usado para lavar roupas em muitas aldeias.
Na fotografia, a mãe que acabou de realizar a tarefa vai embora com a filha do lado, tá certo? A foto também foi retirada pelo mesmo fotógrafo. Analisem bem aí a imagem, como é difícil, não é? Essa vida aí na aldeia, pessoas que vivem em casas de pau a pique, tá bom? Aqui em seguida, o dia passa vagaroso, banheiro não existe, tem de ir no mato, o sol esturrica a terra e pesa sobre os ombros. No almoço, fogões a lenha improvisados cozinham o alimento. De novo arroz e feijão. Na casa vizinha, de novo coquinho, dessa vez ensopado. Carne não é sempre que tem. Quando tem, vem da pesca ou da caça. Porco do mato, anta, veado e é assada até esturricar. Tudo sem sal e sem tempero. Depois do almoço, o sol é cruel, o calor é tanto que nos fins de semana todos se recolhem na sombra de suas casas. De segunda a sexta, as crianças vão para a escola às 13 horas, onde ficam até às 17 horas sem merenda. Na verdade, a escola é uma única sala de aula. Construção simples de madeira, chão de terra batida, uma lousa antiga e algumas carteiras quebradas. A professora, que é indígena e vive na aldeia, é uma para cerca de 15 alunos, de 6 a 13 anos. Ela divide a turma em 3 grupos, de acordo com a idade, e eles se sentam no chão em círculo, então ensina conteúdos de diferentes graus de complexidade a todos. Eles aprendem matemática, português, história, geografia e a língua nativa do tronco linguístico Macroxê. E a gente está chegando no finalzinho do nosso texto. Enquanto a tarde cai, as mulheres preparam farinha de mandioca em graus tachos. É a matéria-prima da tapioca que será servida no dia seguinte. Os homens caçam e cultivam a raça quando não vão para a cidade fazer trabalhos temporários, como de empacotador de mercados, tá? No que o céu se tinge de azul profundo, é possível ver as estrelas. Iluminação elétrica é escassa. Apenas uma lâmpada por casa. O jantar é o mesmo do almoço, ou o que sobrou dele. Às 20 horas, todos estão cansados. É o momento de dormir. As famílias se recolhem em suas casas e dormem em redes ou colchões sobre o chão da terra. No silêncio da noite, bebês não choram. E aqui nós temos mais uma leitura de imagem, ó. Teda, tá certo? É o nome dessa pessoa, 62 anos, ao lado da neta, Meme, de 2. Prepara farinha de mandioca no entardecer. O alimento é a base da dieta indígena. E agora, nós percebemos através dessa leitura dessa reportagem quantas informações nós podemos extrair dessa leitura, né? Quantas informações interessantes a repórter tenta nos passar, tá bom? Então, faz aí a leitura de casa com bastante calma. Começa a analisar esse meio bem diferente do seu, como é que eles vivem, como é o meio social dessas pessoas que vivem em aldeia, tá certo? E nós vamos agora para a compreensão do texto, do que a gente acabou de ler. Eu espero que você tenha compreendido, tá bom? Então, observe algumas partes destacadas na reportagem. Então, nós estamos vendo aqui a leitura, né? Reportagem, vida na aldeia, a rotina dos índios e indígenas pelo olhar da cidade grande. Observem também a descrição da imagem, quem foi que fotografou a imagem, tá certo? Quem é a autora? Todas essas instruções para a gente poder realizar a nossa atividade. Completem o quadro transcrevendo o que corresponde a cada uma das partes. Então aqui, na primeira parte, qual é a manchete ou o título principal dessa reportagem? Você conseguiu identificar através da leitura? Muito bem! Essa daqui, Vida na Aldeia, a rotina dos indígenas pelo olhar da cidade grande. Esse é o título principal dessa reportagem. E qual é a data dessa publicação? Isso aí! Ela foi atualizada no dia 5/1 de 2016. Em seguida, o nome do repórter. Qual é o nome do repórter?
Maria Clara Vieira. Muito bem. E a legenda da fotografia, tá? A legenda da fotografia, que a gente acabou de ver, que foi a leitura, nós estamos realizando a leitura da primeira imagem, tá bom? E aqui o nome do fotógrafo. Quem foi que fez essa foto? Isso aí, Lalo de Almeida. Muito bem. Então, nós vamos agora fazer um fechamento da nossa aula, tá bom? O que a gente conseguiu hoje construir aqui juntinhos. Então, no gênero textual reportagem, o que é que a gente consegue aprender, adquirir daí, ok? Então, relatos de fatos reais, tá certo? Observem, relatos de fatos reais situados no tempo, publicados em jornais, revistas, sites e etc, tá bom? A intenção, qual é a intenção desse gênero textual? Informar, ampliar o conhecimento para nós, leitores, tá? A linguagem e construção. Linguagem clara, uso de dados de pesquisa, uso de recursos visuais, que foi as fotos que a gente acabou compreendendo melhor como era o convívio dessas pessoas, formato, tamanho e cor das letras. Tudo isso faz parte da estrutura de uma reportagem, tá certo? E o leitor, pessoas que têm interesse pelo assunto, que gostam de se informar sobre o que acontece, tá certo? Em volta da gente. Então, esse foi um pouquinho da nossa aula de hoje. Esse conteúdo foi um pouquinho, tá certo? Do que hoje nós aqui construímos. Espero que você aí de casa tenha aprendido um pouquinho o que é esse gênero textual reportagem. Então, eu te desejo um dia abençoado. Fica com Deus e recebe daí o meu forte abraço. Tchau, tchau e até a próxima aula!